Vamos começar porque hoje mais uma atualização aí da Titas e eu passei bastante exercício para ela. O que vai ser muito bacana de ver como que ela se virou, porque basicamente eu falei, pega aí uma semana e aprende Blender, faz as suas thumbnails, faz teste de valor, já manda teste de efeito. E aparentemente deu certo, cara. Deu certo! Eu só provoquei, instiguei a fera e ela, sem saber que era impossível, foi lá e fez. Olha só, Marcout. Que da hora, Titas. Muito massa, muito massa. Deixa eu ler aqui a mensagem dela e a gente já troca uma ideia. Olá, Marco, chat. Ei, YouTube. Que semaninha, hein? Em meio a uma crise de sinusite que quase me mandou de arrasta pra cima. Que isso? Comecei a ver o curso de Blender e fui até a terceira aula. Meu cérebro deu um piripaque tentando lembrar de todos os atalhos, mas tentei trazer a maioria das coisas que o Marco me pediu na semana passada. Está falando que com 3 aulas do curso Blender Sem Frescura para artistas 2D, um pouco de força de vontade e uma sinusite, você conseguiu já fazer o cenário da sua ilustração? Não é possível que seja tão bom assim, não é mesmo? Disponível por apenas R$ 20 na área de membros do YouTube. Já faz um bom tempo que eu tenho uma resistência grande para aprender 3D e agora não tive para onde fugir. E foi ótimo. O esquema de duplicar com Alt D salvou a minha vida. Fazer as janelinhas foi bem mais tranquilo do que eu achei que seria. Também fiquei feliz que consegui ajustar a câmera mais ou menos parecido com a minha composição. Que massa, cara. Muito legal. Esse foi o mais longe que eu consegui ir essa semana. Não estava confiante o suficiente para ir direto pro Color. Caraca, ninguém pediu pra você ir pro Color. Calma, calma. Segura, segura. Então preferi fazer uma versão em PB primeiro. Tá ótimo. Puxa, pelo amor de Deus, cara. Com sinusite ainda. O PNG ratazânico que eu exportei do Blender. Você pelo menos exportou um PNG. E eu que tiro print da janela do Blender, eu nem renderizo às vezes. E a referência dos efeitos. Ficou bem legal o efeitinho. Muito massa. Ué, vamos conversar? Estamos falando dela. Quem? Titas! Oi, gente. Do nada, tomou um susto aí ou não? Eu nem avisei que eu ia chamar. Nossa, eu fui sumonada aqui. Foi. Quase que eu puxei a Isa junto, cara. Puxei a Titas, quase que a Isa veio junto. Porque a Isa tá sempre junto, né? Tá sempre grudada. Então, eu nasci grudada com ela aí, pra quem não sabe, graças a Deus. E aí, gente? E aí, Titas, que da hora. Ô, que massa que agora a gente tá conversando por áudio, hein? Ó, espero que esteja tudo bem, não fique nervosa, tá tudo certo. Mas, pô, vamos aproveitar que a gente tomou essa decisão firme de criador de conteúdo de verdade e resolveu fazer, assim, a conversa já no terceiro encontro de mentoria. E vamos pedir, no meio da mentoria, pra você se apresentar, pode ser? Perfeito, perfeito, pode ser, sim. Pra quem não me conhece, eu sou a Titas. O meu Oi, nome de Titas. batismo aí, graças a Deus, é Lohane. Eu sou de São Paulo, comecei a estudar tem uns 2 ou 3 anos. E tô aqui, dando a cara a tapa, graças a Deus. Trabalho já na área tem mais ou menos 1 ano e meio também. Gosto muito de Naruto e de jogar videogame. Gosta de batata? Batata? É, você gosta de mais de estudar ou mais de batata? Mas de batata também, sendo sincero. É, Mas bom. estudar é divertido também. E Naruto também, né? Batata, estudar e Naruto. Exatamente, Caraca, exatamente. como é que é essa conta aí? Você tá estudando há falou 2, 3 anos? Você tá trabalhando há 1 ano e meio? Foi bem. Como você bem viu, eu tenho a capacidade de ser uma aluna granada, né? Na verdade, o que aconteceu foi que eu fiz 5 anos de arquitetura, me formei, e Tá. quando eu me formei, eu tive a famosa crise de, meu Deus, não é isso que eu quero fazer. Então eu tinha sentido que eu tinha perdido um pouco de tempo, assim, estudando uma coisa que não era bem o que eu queria. Fiquei 6 meses estudando bem forte, assim, sabe? A Isa me ajudou muito, né? Ela tem muito mérito também nessa minha caminhada. Ela me passou todos os links, assim, de esse livro aqui, vai estudar Loomis. Vê esse cara aqui, lá na Iconic ainda, ela me mostrou as suas coisas, né? As suas aulas. Fui estudando, estudando e deu certo. Consegui trampo para fazer props e tudo mais, coisas mais simples assim. Aham. Mas aí agora eu quero. Eu curto muito desenhar, desde sempre. Então eu quero cada vez fazer desenhos melhores e é por isso que eu tô aqui. Da hora. Pô, legal demais. Legal demais. E aí, a arquitetura, você saiu da arquitetura, mas ela nunca saiu de você, não é mesmo? Aqui, ó. Ah, não, mas deu uma facilitada de fato. Foi muito bom porque quando eu aprendi o Blender, não que eu tenha. Nossa, né? Essa semana, quando eu Cara, você aprendi. aprendeu o Blender. Você literalmente, em menos de uma semana, você não sabia Blender? Ou você sabia um pouquinho, pelo menos? Eu não sabia nada do Blender. Eu já mexi muito no SketchUp por causa da faculdade. Então, a movimentação de lá era parecida com a movimentação do Blender, assim. Então, isso facilitou legal, assim, a minha vida, sabe?
Mas, tipo, todos os atalhos, todo o resto, assim, eu não fazia a menor ideia. Fui eu e você do passado ali nos vídeos do Blender. Façam o curso Blender, gente, muito bom. Apenas R$ 20 É... disponível na área de membros. Dá apenas 20 reais apenas. E você do passado ali segurando a minha mão e fiz meu melhor, assim. Pô, então, você não sabia Blender, zero. Uma semana depois, você tá É, o aqui Blender. na sua ilustração aplicando no seu cenário. Você sabe Blender. Perfeito, Não perfeito. importa, não, Exatamente. não precisa se ater a detalhes, né? Tipo, Exato, bom o exato. suficiente pro que você tá fazendo, é isso aí. E vai, ó, e vou te falar, ajuda demais, até nessa questão de pintar prop, que é parte do seu trampo também, né? Acredito. Não sei se você faz isso ainda, Sim, mas sim. é Faço. algo que ajuda demais, cara. Às vezes você tem uma dúvida específica, ou às vezes o objeto é simples o suficiente que você consegue só modelar rapidinho ali. Saber o Blender vai te ajudar demais, cara, demais. Tem coisa que você não precisa mesmo, que é mais fácil você só pintar seguindo meio que a Uhum. regrinha ali que você setou, né? Mas no geral, ajuda muito mesmo, sabe? Ter pelo menos esse conhecimento para tirar dúvida pontual. Ah, é uma sombrinha projetada, como é que seria nesse objeto? Aí você faz rapidão ali e fica super bom, né? Mas pô, Uhum. demais, assim, demais. Eu gosto bastante do que você fez. Pra mim, eu não tenho nada a comentar, porque isso é extremamente utilizável no seu trabalho. Que nem eu falei, eu nem renderizo. Só, literalmente, tiro um print e jogo no Uhum. Photoshop, limpo e desenho por cima, exatamente igual você fez. Então, tá muito parecido. A única coisinha que me incomoda um pouco, a posição deles no espaço 3D, porque eu acho que os prédios da esquerda, eles estão inclinados como se eles estivessem seguindo um terceiro ponto de fuga e os outros prédios não. Então, eu só Verdade. endireitaria eles, porque eles parecem que estão caindo um pouquinho, tá? Uhum. E somado a isso, eu acho que você poderia pegar o próprio print que você já desenhou por cima e eu espalharia mais lá no fundo. Deixaria, tipo, espalhado lá numa silhueta, bem ao fundo, junto com um pouco mais de floresta, porque eu sinto que ela acaba muito cedo na perspectiva. Uhum. Então, eu com certeza gosto do que você fez, mas eu acho que daria pra gente jogar mais pra trás, sabe? Tipo, lá no fundo, a gente só precisa ver uma silhueta, não precisa ver muita coisa. Pra gente sentir que esse mundo continua lá depois dessa floresta, depois desses prédios aqui, sabe? Tipo, até, quem Uhum. sabe, pegar uns prédios com umas torres diferentes. Joga lá Uhum. pro fundão. Acho que vai ser massa. Não precisa ser Beleza, tão. beleza. Eu fiz com espaço negativo muito semelhante. Acho que dá pra você intercalar um pouco melhor. Quem sabe um pouco de floresta também, só pra gente sentir isso lá no fundo. Uma outra coisa que eu acho que seria legal você trabalhar, mas aí nesse caso, buscando algumas referências a mais. Eu sinto que as nuvens, elas estão um pouquinho simples demais. Elas estão um pouco tímidas, sabe? Tem uma nuvenzinha pequenininha aqui e uma outra que é meio que uma cobrinha aqui. E é isso. Todo o resto do céu tá bem limpo, né? Eu gostaria de ver nuvens um pouco mais preenchidas, um pouco mais vistosas e que também que elas estejam mais espalhadas na perspectiva, sabe? Elas estão Uhum. pouquinho pontuais demais assim. Então pega algumas referências, pode ser de outros jogos, para ver como que essas nuvens são espalhadas no céu, como que você pode tornar o shape delas mais icônico e mais próximo da identidade visual desse jogo aqui, tá? Uhum. São essas duas coisas do cenário que me incomodam um pouquinho. O resto, da cor, do spell, acho que ficou bacana. Deixa eu ver se eu tenho algo para acrescentar. Essas borboletinhas, elas são mágicas também ou não? Então, eu não decidi ainda, assim, na verdade, sabe? Eu sei que eu queria colocar algumas borboletinhas voando, assim, porque eu notei que acho que é uma coisa de unidade, assim, nas outras skins, todos têm umas borboletinhas que combinam com a roupinha do personagem, sabe? Então pensei em fazer isso, mas não pensei em fazer elas brilhando nem nada assim, porque a área de contraste já tá em outro lugar, né? Daí fiquei com medo de poluir um pouco. Mas ainda não, não tenho certeza o que eu vou fazer com essas borboletas. Tá, deixa eu dar uma olhadinha. Você tem aqui as referências, né, do efeito. Uhum. Eu acho que tava pra ter uma linha guia. Depois, obviamente, né? Você não quis fazer o color ainda. Não quis, né? Você não teve tempo, só sinusite, né? Mas enfim. É. Eu acho que a questão do efeito, eu gosto do desenho, acho que tem a ver com a referência, mas eu acho que ela poderia estar um pouco mais saturada nas cores e mais claras também. Então, a primeira coisa que eu faria seria usar essa Dodge Tool do Photoshop mesmo, ou Clip Uhum. Studio deve ter alguma coisa semelhante, para dar aquele enhance, sabe? Tipo, puxar um pouco mais esse efeito e deixar ele mais vistoso, para chamar Que bastante lindo. atenção. E para essas braboletas aqui, para elas ficarem ainda mais brilhantes. Então, quem sabe um próprio screen ajuda bastante. Linear Dodge, talvez. Pode ser uma cor um pouquinho mais escura. Para elas brilharem mais, né?
Tipo assim. Fica bem bonitinho. E é rapidinho de fazer, né? Para essa etapa, só para você ter isso registrado também no seu processo lá no ArtStation, seria bacana. Uhum. Algo que eu tô vendo pontualmente agora também é que eu acho que a gente poderia deixar essa cabeça dela um pouquinho mais arredondada. Eu tô sentindo que a forma que você jogou luz foi muito frontal. Então a gente não tem tanta sombra nessa parte de baixo. E se a gente imagina que a cabeça dela pode ser mais esférica, quer dizer que a gente tem que ter uma curvatura um pouco mais acentuada e isso pode mostrar mais na imagem. Deixa eu abrir aqui a sua referência anterior. Ó, dá pra ver que, em questão de valor, todos os personagens eles são pintados meio como esferas, né? Então eles têm uma sombra bem marcadinha, todos eles são bem redondinhos. E para você mostrar isso nessa etapa aqui de valores, a gente também conseguiria, acho que escurecer um pouquinho essa parte de baixo, só para a gente ter uma sombra um pouco mais evidente. Deixa eu criar uma layer nova. Me fala se você discorda também, tá? Não, não, eu concordo. As coisas que eu acho que eu não tô conseguindo, que eu não tava conseguindo fazer, né? Eu sentia que faltava um pouquinho mais de variação de valores, mas eu também tenho um pouquinho de dificuldade de pensar nos valores de meio tom, assim, eu acho muito difícil de enxergar a diferença deles. Aham. Então eu já esperava que algum feed nesse sentido fosse vir. E do FX também, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, FX, assim, Ah, de tá. parar, de estudar, de Sim. olhar para um FX e tentar fazer. Nunca tinha feito. Então já esperava que fosse vir feeds também. Então tudo, tudo nos conformes por enquanto. Aham. Ó, tá vendo que eu só fiz uma sombra meio abaixo aqui do rostinho Uhum, dela e do meio também, pra mostrar que é quase que aquelas cabeças de boneca, né? Que desce um pouquinho na frente do olho e depois ela tem uma outra forma que pega um pouquinho mais de luz. Então eu faria esse uhum, ajuste e a gente também poderia colocar um pouquinho mais de brilho aqui nos olhos. Eu faço só uma seleção e eu uso só pra dar esse brilhozinho extra e chamar mais atenção. Então eu sinto que teve uma certa timidez que eu vi que você fez, mas não foi tão claro assim, né? Isso exatamente. geralmente puxa um pouco mais deixa mais brilhante. Ó, a diferença de Ai, volume. que lindo. Uhum, E tem uma questão também que você não precisa necessariamente saber o valor local das coisas, né? Vamos pegar aqui a referência. Você pode meio que roubar no jogo. Então, se a gente colocar isso aqui em escala de cinza, você vê a cor local dessas cores aqui da sua referência, que elas não são tão diferentes aqui, por exemplo. A gente não tem tanto contraste, a gente tem mais contraste uhum, e mais escuro nas pontas das asas da borboleta aqui, né? Aqui fica bem mais clarinho, aqui fica bem claro. Então a gente pode ir para esse caminho porque como a gente tem mais uma brincadeira com a saturação e matiz das cores, ao invés de diferenciação grande nesses valores mesmo, é mais na matiz. Então você uhum, não se preocupa tanto com isso nesse momento, sabe? Tipo, eu preciso deixar os valores perfeitos. A brincadeira vai ser na matiz. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que provavelmente você vai ter o mesmo valor para as cores e você vai brincar na color wheel, ó, para fazer as transições e fazer essas mudanças. Mas em uhum. questão tonal, em questão de valor, elas vão ser bem parecidas ainda. A cor local, ela basicamente não vai alterar tanto o valor, ela vai alterar mais na matiz, tá? Só para sua Entendi. apresentação ficar ainda melhor, eu só deixaria o que é highlight mais claro, diferenciaria mais na questão de material, então você sabendo que isso aqui é highlight de uma joia, por exemplo, dá para puxar o brilho, pode puxar quase para branco porque isso aqui tem que ser diferente da pele dela, de qualquer outro material. E Uhum. metal também, né? Os metais também tem que brilhar mais, sabe? Então, tipo, fazer só essa joia, vou trazer um brilho do lado oposto do highlight para parecer que a luz está incidindo nessa joia, estourando do outro lado, que é o efeito de caustics, que é a mesma coisa. Então, é meio que um macetinho que a gente já fez tanto isso aqui no estúdio que meio que a gente já tem os clássicos macetes, né, para resolver. Então também Você pode repetir o nome disso? Efeito do quê? isso chama efeito caustics, que é cáusticas mesmo, né? Tipo, a luz, ela sempre incide sobre os objetos. Todo objeto absorve a luz, né? Mas alguns objetos que são translúcidos, ou levemente translúcidos, como joias, pedras preciosas, pele humana tem uma translucidez. A gente vê esse Uhum. efeito acontecendo na nossa pele. A gente chama de subsurface scattering, que é onde a luz incide sobre a nossa pele e ela Uhum. meio que explode lá dentro. Tô falando de termos muito simples aqui, tá? Então a Uhum. gente vê meio que brilhando por dentro. A joia, Ok. ela funciona sempre assim. Então, uma dica bem geral para pintar joias. Vamos lá, vamos fazer até uma joia menos facetada e mais circular. O macete para pintar essas joias é o seguinte:
Vamos supor que a gente tem a nossa luz vindo da direita aqui e de cima, tá? Então, sabendo disso, o highlight, que é a parte, o brilho especular, ele vai ficar referente à fonte de luz, certo? Para incidir nos nossos olhos. Então, a luz vai bater nesse objeto e vai voltar no nosso olho, tá? Uhum. Então, a gente sabe a posição do highlight. Vou até fazer uma layer separada, ó. Esse aqui é o highlight. Mas, pela luz incidir e estourar lá dentro, ela vai percorrer por dentro desse objeto e estourar lá do outro lado, o efeito óptico que acontece aqui é muito legal. Ele é o oposto do que a gente imagina que aconteceria, por exemplo, no cabelo, na pele, que seria tipo você iluminar aqui, certo? Porque a luz está batendo aqui. Uhum. Mas como esse objeto é É como translúcido, uma luz projetada, assim, dentro do objeto, né? mas tipo assim, como a luz ela incide e ela vai entrar nesse objeto, a gente faz o oposto. Tipo, a gente escurece do lado do highlight e faz ficar claro do outro lado. Isso aqui tem muito mais a carinha de joia do que você só iluminar ele claro aqui. Porque a luz está incidindo o objeto e estourando lá dentro. Então a gente vê o highlight separado dessa parte toda. É quase como uma geleia também. Pensa, qualquer coisa que tem translucidez tem esse efeito. Esse assunto específico, assim, é uma das minhas fraquezas, né? Então, por isso que eu pedi pra você repetir o nome e explicar melhor, porque, porque assim eu consigo pesquisar depois também para umas referências pra me ajudar. E é um efeito muito lindo, sabe? Ó, então a gente tem, tá vendo o highlight aqui, ó? O highlight ele tá em cima de uma área mais escura e a luz ela tá estourando. Tô falando estourando porque ela fica ricocheteando lá dentro, sabe? E Uhum. ela parece quase uma fonte de luz lá dentro. Tipo, ela parece que tá. Você ligou uma luzinha ali dentro. Ó, aqui na esquerda, o lado oposto da onde a luz tá batendo. Então a luz bate aqui e estoura lá atrás, ó. Uhum. Mesma coisa. Claro que não é sempre que vai acontecer isso, mas como eu falei, a gente tem meio que esses macetes que sempre funcionam toda vez que a gente vai pintar caustics, joias, qualquer coisa que tem esse efeito óptico, a gente meio que cria essa parte até um pouquinho mais escura do lado do highlight, que nem tá rolando aqui, ó. Tá vendo? O highlight tá aqui, aí vem uma É parte bem verdade. mais escura e a parte saturadona mesmo, carregada, tem essa parte esquerda aqui oposta. Então é até legal que você consegue brincar com isso na cor mesmo da joia, enfim. Então vamos supor que vamos fazer aqui uma joia vermelha, vai. Fazer a joia vermelha. Então a luz que vai incidir aqui, vamos fazer uma luz fria. Fazer uma luz fria batendo nessa joia. Um highlight bem frio. Vamos ignorar esse highlight frio por enquanto e a gente pode criar uma luz quente por dentro, ó, criando esse efeito de gelatina, esse efeito de joia aqui por trás, certo? Isso aqui já vai dar um efeito bem legal. Só que a gente pode ampliar esse highlight e fazer com que a gente tenha uma luz fria batendo em todo esse objeto mesmo, assim, ó. Então, as camadas vão se acumulando, assim, sabe? Tipo, de complexidade. A gente pode brincar Uhum. e ir para vários caminhos diferentes. Mas é legal ter essa base por trás funcionando bem, ó. Mas a luz que vai estourar dentro do objeto, a cor dela vai ser por causa da gema em si ou por causa da luz, então? Sempre que a gente tem uma fonte de luz colorida ou uma fonte de luz que incide sobre um objeto, quando a gente passa para esse objeto a luz, a gente tende a utilizar a cor do objeto para fazer bouncing light e essas outras coisas. É claro que vai rolar uma certa mistura, mas é muito mais influenciado pela cor do objeto do que pela cor da luz em si. Então, Ah, beleza. como a gente geralmente faz uma ilustração focada em fantasia, em coisas mais mágicas, cores muito malucas, a gente pode brincar, você pode explorar e ver o que fica melhor na sua pintura, mas geralmente a gente usa como via de regra a cor do objeto, tá? Mais saturadinha, no caso, você pode fazer com a própria Dodge Tool, né? Então aqui, se a gente tem um vermelho, a gente pode usar a própria Dodge Tool aqui, ó, pra puxar esses highlights, ó. Fica até mais saturadão, mais maluco, assim, sabe? A Uhum. cor. Mas enfim, eu estou adiantando um pouco. A questão é só para que nessa etapa você já tenha muito bem definido os materiais. Pelo menos na questão de definição de diferenciação de um para o outro. Então, se a tiara dela Uhum. é de metal, pode puxar mais desse brilho. Então, pode tranquilamente, os planos que estão virados para a sua fonte de luz, pode puxar mais o brilho. Uhum. Só um highlightzinho já vai ajudar esse entendimento de quem está olhando para essa imagem, ver que o olho dela brilha porque ele tem uma mucosa, né? O metal vai brilhar porque ele é mais reflexivo. A joia vai ter um certo cáustico, que não precisa estar perfeito, é só para você mostrar que vai ser diferente da pele dela, entendeu?
O cabelo pode Beleza. ter um brilhozinho, se for o caso, e como é uma imagem que ela é bem chamativa, assim, que ela é bem fofa, você pode também exagerar um pouquinho mais na luz, nesses efeitos. Vai ficar legal, pode ter certeza. Não precisa ter medo, não, Eu acho que eu de fui puxar. um pouquinho com medo de fazer esses valores aí, mas suave, por isso que tô aqui. É, mas assim, ficou muito legal. Tipo, dá pra entender perfeitamente qual a direção da luz, dá pra entender que isso aqui viraria um color. É que quanto mais a gente faz esse planejamento desde cedo, mais fácil fica a etapa de render depois, tá? Uhum, perfeito, perfeito. Então, só ver a diferença bem rapidinha, ó, ela fica mais volumétrica, tá bom? Ai, que graça. Aham, amei. Então acho que vale a pena fazer esses pequenos ajustes. Você não precisa pintar por cima dos prédios do Blender, pode deixar eles desse jeito mesmo, não tem problema. A única coisa que eu faria era aumentar, né, a profundidade, mexeria um pouquinho nas luzes e durante a semana, se você quiser me mandar só para uma aprovação rápida, pode mandar também, que a gente troca uma ideia, tá bom? Faria esses Beleza, ajustes, beleza. mas Eu quero é aplausos. muito bacana, tipo, bem da hora, já dá pra ver a imagem funcionando Mais 100% dentro alto. do estilo do jogo. Vai ser legal de acompanhar, tá? Ai, que bom. Ah, uma pequena dúvida, antes da gente finalizar. Uhum. Essa plataforma dela, ela não tá flutuando? Então, foi uma das minhas dificuldades, assim, foi de encaixar a boneca e o palco no cenário. Como eu tava trazendo uma imagem do 3D e colocar um no outro, assim, foi meio esquisito. E Aham. não é pra ela estar flutuando, era pra ela estar no chão. Então, se você quiser Ah, aí tá. dar um Não, feedzão por beleza. cima, eu já aceito. É que eu faria ela flutuando, com certeza absoluta. Eu faria ela flutuando porque eu Ah, acho que como ela é fada, ela tem essa parada meio mágica, eu jogaria essa sombra projetada mais pra baixo pra ela flutuar. Porque se ela estiver nossa. flutuando, a gente até, de uma certa forma, perde a relação de proporcionalidade dela com o cenário. Porque agora ela parece muito gigante nesse cenário. Se você Uhum. flutua ela, a gente tem a desculpa de que ela tá, não sei, ela tá no espaço. Você entendeu? A gente perde Ah, legal, legal. propositalmente o que é positivo, né? Essa relação de tamanho entre ela e o resto. Porque agora ela tá meio uma boneca posada num cenário meio fake. E eu acho que se a gente distancia Uhum. vai ser melhor. Mas aí fica uma questão. A gente pode testar e ver o que funciona melhor. Tá bom? Beleza, beleza. Essa semana eu dou uma testadinha e vemos o que fica melhor. Beleza. Tá curtindo fazer o projeto aí? Ah, eu tô amando, Apesar Marco. da. Tá sendo emocionante, assim. Mas eu acho que era exatamente o que eu precisava nesse momento. Ah, que As bom. dicas estão sendo super legais. E, pô, só de aprender a fazer o 3D já tá valendo a mentoria, assim, pra mim, sabe? Mas Ó, vamos lá, vamos amassar, vai ficar legal. toma aí mais um Ed na tua cara. Tá É, assistindo vai. aí? Faça um curso, gente. E é rapidão, né? Você vai ver que, na verdade, você assistiu todas as aulas teóricas. Você falou que assistiu, acho que 3 aulas ou 2 aulas. É, eu assisti até a terceira porque eu notei que É, não. Se eu assistisse todas, eu não ia te entregar nada. mas é literalmente Então. isso. Daí pra frente é só prática. É pra você pegar os atalhos mesmo. As 3 aulas iniciais, elas são as aulas teóricas, que é basicamente tudo que você precisa saber pra entender a interface e os atalhos do Blender. A partir de agora, é só, tipo, você faz a espada do Garen, você faz o trem, é pra colocar as coisas meio que em prática mesmo, Uhum. reforçando o que você já aprendeu. Então, basicamente, você já aprendeu tudo que precisava. Você nem precisa assistir aos próximos. Beleza? Perfeito, perfeito, viu? Foi você que falou, hein? É, mas é legal também reforçar, tipo, daqui Não, uma eu vou semana, assistir, eu vou quando assistir. terminar a mentoria, você pode sempre voltar pra estar estimulando o cérebro pra memorizar os atalhos. Belezinha? Valeu, Titas. Valeu, Da Marco. hora demais. Valeu o papo Valeu aí. todo mundo. Falou! Aí, galera, ó, mais uma mentoria por voz. Pô, muito legal, né? Conseguimos falar sobre várias coisas, caustics, materiais. Eu nem sabia que ia para esse lado, foi improviso, mas espero que tenha ficado claro aí, que não tenha gerado muitas dúvidas para vocês. Qualquer coisa pode deixar nos comentários aí que a gente vai conversando, beleza? Valeu então, obrigado Titas de novo e vamos que vamos. Quero ver essa imagem ficando pronta, vai ser muito linda. Show de bola.